Bom, começando a aula de hoje, já que ela vai estar gravada, né? Quem for chegando depois vai tentando perguntar as coisas aqui. Depois eu vou abrir um espacinho para que vocês perguntem o que vocês precisarem. Bom, a aula de hoje é uma aula de evolução, ou seja, a gente vai falar de ser vivo, de como esse ser vivo vem se modificando, quais são as ideias da modificação desse ser vivo, como é que ele vem se adaptando e tudo mais. Existem várias situações que podem ser colocadas como o início do surgimento dos seres vivos. Em aulas anteriores, né, em dias anteriores, eu passei um vídeo que é o surgimento do planeta, né? A ideia do surgimento do planeta, como ele surgiu. É um vídeo até longo, de 1h30, né? Mas ele mostra bastante uma das ideias da criação do planeta, do universo de um modo geral. Ele é importantíssimo, né, para que a gente comece a entender algumas coisas de evolução. Eu passei algumas coisas, dei algumas coisas um pouco diferentes para vocês, para que a gente pudesse ter uma compreensão, principalmente na aula de hoje, certo? A ideia de formação do ser vivo, certo? A ideia de formação do ser vivo, ela está ligada diretamente a este planeta, ou seja, somos filhos deste planeta, ou seja, nossa carne, né, nosso corpo, nossa configuração é filho deste planeta. Professor, por que você diz que é filho deste planeta? É simples, porque se você olhar a nossa configuração química, ela é feita de potássio, cálcio, carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os N's que você pode imaginar. Elementos constantes neste planeta, neste bloco que flutua no universo. E uma das ideias originais é que nós surgimos desse planeta. Existem outras teorias criacionistas que têm uma série de situações que podem ser discutidas em cima disso. Mas veja só, nós somos cientistas, e cientista fala de ciências. Discute-se a coisa da religião? Não. A gente não vai discutir coisa da religião, certo? É uma ideia que eu estou colocando para vocês. É interessante que vocês saibam. Acreditar é uma outra situação. Acreditar está por sua conta, vamos colocar assim. Bom, evoluir, a palavra evoluir diz o quê? Modificar, certo? De se adaptar. Né? Essa palavra adaptar a gente vai usar demais, né? Essa palavra adaptar a gente vai usar demais. Mas assim, evoluir é modificar. Nossa, aquela pessoa era tão ruim e ela evoluiu, ela mudou para melhor. Nem sempre aqui em biologia a gente vai ver essa ideia de mudar para melhor. Porém, é uma mudança. Existem dois caras fundamentais que trabalharam teorias fundamentais para que a gente possa entender a evolução das espécies. A gente não está tratando aqui com a ideia da evolução humana só, não, a gente está falando da evolução dos seres vivos de um modo geral, certo? Dos seres vivos de um modo geral. Então vamos tentar trabalhar a ideia, né? A ideia de como esses seres vivos foram feitos. Vamos lá. Duas teorias fundamentais, Darwin e Lamarck. E quando eu for explicando Darwin e Lamarck, eu vou colocando alguns enxertinhos para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês,
certo? E vou lendo aqui. As perguntas no chat vocês vão fazendo, se tiverem perguntas para fazer, por favor, as façam, certo? Se vocês tiverem pergunta, eu não estarei vendo o chat de você, porque eu vou estar com a minha tela apresentando. Mas, em todo caso, você faça o seguinte, você deixa ela guardadinha aí, que já já eu volto para perguntar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, certo? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre Lamarck, tá? Quem era esse cara? Bom, vou ler aqui um pouquinho e depois eu explico para vocês. Lamarckismo corresponde às ideias evolucionistas propostas pelo biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck. Na verdade, o sobrenome dele não é Lamarck, né? Ele tem um nome gigantesco. Na verdade, Lamarck foi um lugar onde ele construiu algumas coisas, fez algumas coisas e ele ficou conhecido como Jean-Baptiste Lamarck. E mais conhecido como Lamarck. Apesar de incorretas as ideias propostas por esse importante biólogo, foram fundamentais para o estabelecimento das ideias evolucionistas que conhecemos hoje. Além disso, as ideias de Lamarck são importantes para nos mostrar que o meio influencia, de alguma forma, em um organismo vivo. Olha só, presta atenção. Lamarck tem uma teoria, e ele é anterior a Darwin, ele tem uma teoria de que os seres vivos nasceram do jeito que são e, por necessidade, vão se modificando. E o que é mais aterrorador, né? Uma coisa terrível, vamos colocar assim, nessa ideia, é que, assim, isso passaria para o filho. Então eu estou aqui tentando esticar meu braço para pegar alguma coisa, certo? O meu corpo se adapta, meu braço vai esticando, certo? Vai esticando até determinado ponto e eu vou ficar com o braço comprido. E o meu filho já nascerá com o braço comprido. Olha só que coisa de louco, né? Bom, mas esses caras viviam em 1700, né? 1800, né? Hoje nós temos consciência de que isso não funciona assim, mas esse cara não pode ser esquecido por causa disso. Esse cara foi um grande botânico, ele foi soldado, ele foi um monte de coisa, ele foi botânico e tem um jardim na Europa, um jardim botânico que foi dado a ele para ele tomar conta. Olha só que legal. Esse cara começou a pensar sobre isso, isso é importante, ele começou a pensar, ele começou a ter ideias de como as coisas se modificavam, por que as coisas se modificavam, certo? E o que ele fez? Ele foi formatando ideias. As ideias estão certas? Não, mas eu não vou menosprezar Lamarck por causa disso, muito pelo contrário, Lamarck foi um grande cientista. Ele teve ideias bem legais. Quais foram as ideias? De acordo com a hipótese de Lamarck, o organismo transforma-se em indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio e o que forçava a mudar. Essas mudanças eram, portanto, decorrentes das necessidades do indivíduo. A forma como essas mudanças correriam baseava-se em dois princípios básicos: a lei do uso e desuso e a lei da herança das características, dos caracteres adquiridos. Aquilo que eu disse para vocês, esse trecho diz claramente, de tanto eu esticar o braço, meu braço vai ficar comprido e eu vou conseguir fazer o que eu quero. E eu vou passar isso para o meu descendente. Eu sei que isso não é verdade. Todo mundo é careca de saber que isso não é verdade. Porém, é importantíssimo que a gente conheça essa ideia. Então, tem duas coisas básicas que ele escreveu, certo? E nós vamos tentar ver. Olha só, lei do uso e desuso. Em princípio, afirma que partes do corpo são usadas com frequência, tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão se atrofiando. Cara, isso é mentira? Não, de jeito nenhum.
Se fosse assim, então, a gente faria musculação e o músculo não cresceria. Elas vão se adaptando, é lógico que até um certo ponto, vão se adaptando a determinadas coisas. Por exemplo, eu quebro o braço, eu engesso, fico 4 meses com o braço engessado. Sabe o que o meu corpo entende? Que o meu braço não tem mais função. Ele vai começar a perder a musculatura e atrofiar. Eu tiro o gesso, tá consolidado o osso, tá tudo bonitinho, tudo certinho, mas eu vou fazer fisioterapia. Por quê? Porque eu preciso fazer com que isso aconteça. Inclusive, meus alunos, usar o cérebro, certo? Faz com que ele se desenvolva, né? Estudar faz com que o cérebro se desenvolva. Jogar videogame também. Várias outras coisas faz com que o cérebro se desenvolva, certo? Mas isso não vai passar para o descendente, em hipótese alguma. O que vai passar para o descendente está escrito no DNA, está escrito naquilo que você herdou. Beleza? Outra coisa, lei da herança de características adquiridas. É aquilo que eu acabei de falar. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo poderiam ser passadas para sua prole. Prole é seu filho, né? É lógico que não. Quer dizer, então, que eu fiquei sarado, bombado, porque eu fui na academia e tal, e o meu filho não vai precisar mais malhar, ele vai nascer malhado. Não. Mas aí a gente vai desqualificar Lamarck por isso? Não. Era um cara que em 1700 e pouco, antes de 1800, estava pensando como as coisas aconteciam, certo? Ele estava pensando como é que as coisas aconteciam. Então, ele estava errado? Sim! Porém, ele tentou fazer. Beleza? Vamos lá. Outro cara. Esse cara é mais importante. Charles Darwin. Aqui no Brasil a gente conhece esse cara por Darwin, né? Naturalista inglês, desenvolveu uma teoria evolucionista que é a base moderna da teoria sintética, né? A teoria da seleção natural. Se eu falar selecionar, eu falo escolha. Ah, seleção de futebol! Escolhemos alguns. Eu selecionei, eu escolhi alguém. E a seleção feita naturalmente, ou seja, não foi deliberadamente que alguém foi lá e acabou com aquela espécie. Essa espécie se selecionou. E eu vou colocar para vocês agora como é que isso funciona. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Cara, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, pô, cara, que maluco, alguém precisa me explicar isso, sabe? Alguém precisa me explicar esse negócio, porque eu achei isso maluco. Primeiro o cara falou, um outro cara lá falou que a gente tanto fazia exercício, ficava forte e tal. Aí vem um cara que diz o seguinte, é a natureza que me seleciona. Precisamos ver como é que é isso. Vamos lá. Os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo. E eu vou ler cada trechinho e vou explicar um pouquinho para vocês, tá bom? Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Olha só que legal. Nascem dois seres humanos, os dois são humanos, têm a mesma quantidade de genes, têm a mesma estrutura, os dois são humanos. Por exemplo, eu vou colocar 2 homens, ou 2 mulheres, ou 2 mulheres, ou 2 homens, como queiram, certo? Eles são idênticos? Não, eles são semelhantes. Semelhantes. Por que eles não são idênticos? Porque herdou características diferenciadas na hora da transferência dos genes, certo? Alguns genes se intercolocaram e saíram mais que o outro. Eles deixam de ser irmãos por causa disso? Não. Não, mas significa o seguinte, que talvez um dos irmãos, por exemplo, vamos colocar, um dos irmãos nasceu com uma musculatura legal para fazer um exercício e o outro não, né? Agora, você imagina isso em uma espécie, em um quadrúpede, um canino, certo? Onde ele não tem a inteligência suficiente para criar tecnologia
para trabalhar com isso? Ele vai ter que trabalhar com o que ele tem no corpo, com as garras, com os dentes. Se as garras e os dentes deles não forem a contento, ou seja, não for capaz de caçar, não for capaz de fazer nada, muito provavelmente ele vai morrer de fome. E também não vai chegar à idade reprodutiva. E essa característica que ele tem, ele não vai passar para frente. Essa é uma das primeiras ideias. Vamos lá para a próxima. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Você quer ver um negócio? Olha só, às vezes a gente se pergunta, por que um cachorro, tem cachorro que tem 7, 8, 10 filhotes? E aí você fica pensando, poxa vida, por que tem 10 filhotes, 8 filhotes? Imagina que um dia esse cachorro foi selvagem. Imagina que um dia esse cachorro estava na natureza, certo? E que desses 10 filhotes, vamos colocar dois, tivessem herdado características muito fortes e conseguissem romper a natureza. E os outros, certo? Os outros não eram assim e serviram de presa, foram comidos por outros seres vivos. Então, peraí, essa espécie, ela deu certo por quê? Porque ela tem muitos filhotes, certo? Sendo que o ambiente que ela vive tem muitos predadores, esses predadores vão comer grande parte dos filhotes, 2 sobrevivem que vão levar a espécie adiante. Uma das situações, essa a ideia, uma outra ideia que ele trabalhou aqui com a gente, tá? Eu vou levando aqui com vocês e vou vendo. Tem perguntas? Então vamos lá. Olha só, a minha esposa tá aqui olhando para mim para ver se tem pergunta, tá? Então pode fazer que ela passe para mim e eu repasso para vocês. Não deixem de perguntar, tá bom? Não deixem de perguntar. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Ou seja, o número de indivíduos de uma espécie, ele precisa se manter constante, mesmo porque ele precisa ter essa reprodução, nascer aquela quantidade de indivíduos, certo? E nesses indivíduos conseguirem estar aptos para a natureza. Olha só, tem umas coisas de louco. Existe um pássaro, por exemplo, que nasce 2. A mãe bota 2 ovinhos. E o macho, um dos filhotes mais forte, certo? Ele vai comendo tudo e chega uma hora que ele empurra o irmão dele do ninho. Porque ele precisa sobreviver. Nossa, professor, como isso é cruel? Para nós é cruel. Mas esse pássaro só existe na natureza justamente por causa disso. Porque ele conseguiu sobreviver. Ele vai ficar adulto, ele vai passar o gene dele para frente, ele vai se reproduzir, vai ter outro pássaro, e ele vem progredindo com esse número de indivíduos até hoje. Tudo bem? Depois eu vou somar tudo isso para vocês. Bom lá. Assim, a grande luta pela vida entre os descendentes, pois há a grande luta da vida pelos descendentes. Apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na espécie. Nasceu bastante, alguns foram comidos e tal e tudo mais. Todo mundo fala, nossa, jacaré é um bicho danado, crocodilo é um bicho danado, feroz, come todo mundo. Quando ele é pequenininho, certo? A mãe dele bota uma penca dele, 10, 20, 30, certo? Sabe quanto vai sobrar? 1, 2. Se ela tivesse colocado 2, os jacarés não existiriam mais, porque os lagartos que vão lá e comem o ovo do jacaré, as aves que comem esse jacaré pequenininho, certo? Colocariam esse jacaré, esse crocodiliano, em extinção. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maior chances de sobreviver, quando comparados a organismos com variações menos favoráveis. É aquilo que eu acabei de dizer para você. Então vamos colocar aqui. Nasceu um animal quadrúpede, peludo, tem dentes grandes e tal e tudo mais. Esse é o pai dele. Nasceram 3 filhotes, um desses filhotes, por alguma configuração genética, não nasceu tão grande, não nasceu com as garras tão grandes, certo? E não consegue comer o que o irmão dele come. Este cara vai morrer, por enquanto ele vai morrer.
o outro vai sobreviver e vai manter essa ideia genética adiante, por enquanto, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver que existe uma diferençazinha muito legal aí, tá bom? Os organismos com asas, com essas, melhor dizendo, desculpa, a minha vista tá horrível, com essas variações vantajosas, têm maiores chances de deixar descendentes, como a transmissão de caracteres dos pais para os filhos, antes de apresentarem essas variações vantajosas. Desculpa? Desculpa, minha mulher me corrigiu aqui, ela tá me ajudando. Tá bom? Então vamos lá. Cara, é aquilo que eu acabei de dizer. Se ele tem característica, ele vai adiante. Vamos lá que eu quero explicar. E no final da aula eu vou fazer um quadradinho, um resumão para vocês entenderem. Olha só que legal. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio. Bom, Lamarck acredita o quê? Que nasce daquele jeito, se esforça para fazer tal coisa e o corpo muda. Passa isso para o descendente. Fechou? Vamos lá? Lamarck acredita no quê? O organismo nasce com a mão assim, por exemplo, de tanto ele forçar para pegar, a mão dele estica e o filhote já vai nascer com a mão esticada. Isso é Lamarck. Lei do uso e desuso. Características adquiridas através do ambiente. Darwin diz o seguinte: não. Darwin diz assim: o indivíduo nasceu, e se as condições que ele tem, orgânicas, corpóreas, forem favoráveis ao meio ambiente, ou seja, ele vai se dar bem com o que ele tem, né? Ele não tem tecnologia, ele não desenvolveu ferramenta, ele não desenvolveu nada. O que é que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? Ele vai sobreviver. E o mais fraco vai morrer. Tem um exemplo aí que vocês estão vendo? Já estão vendo, amor? É que meu pouquinho atrasado. É a mesma... Todas girafas. Então, olha só. Veja só. Tá atrasado, tem um delayzinho aí, mas daqui a pouco vocês vão ficar escutando. Tá bom? Olha só que interessante. Você tá vendo aqui girafas de pescoço, ó. Vou passar o mouse aqui, ó. Girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. Olha aqui no outro desenho, girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. Professor, tinha mesmo? Através de fósseis a gente descobriu, não era bem essa girafa que tá aí. Mas é um exemplo bem legal, é um exemplo que se dá em tudo quanto é livro. Eu posso usar outro exemplo dentro da aula que eu vou deixar para vocês lá no Classroom, certo? Porém, é extremamente importante vocês entenderem isso. Então, para Darwin e para Lamarck, vamos colocar assim, existiam girafas de pescoço curto e girafas de pescoço comprido. Tinha alimentação para girafas de pescoço curto, porque elas tinham que esticar, a comida que ela tinha que comer tinha que ser baixinha. E tinha girafas que conseguiam comer a copa das árvores. A alimentação para girafas de pescoço curtinho acabou. Portanto, elas morreram e hoje a gente só vê girafa de pescoço comprido. Darwin, seleção natural. Tinham girafas de pescoço comprido e girafas de pescoço curto. A alimentação acabou para girafas de pescoço curto, elas morreram, e só as girafas de pescoço comprido, com grande capacidade, conseguiram fazer o quê? Conseguiram sobreviver até hoje. Para Lamarck, existiam girafas que de tanto esticar o pescoço, certo? Elas eram de pescoço curto e de tanto esticar o pescoço para tentar comer, ficaram com o pescoço comprido e passaram isso para os descendentes. É louco isso, né? Mas então, aquilo que eu disse para vocês, não vamos desmerecer o cara porque ele falou isso, né? Ele também não sabia, ele estava tentando. Darwin também olhou muito Lamarck para poder falar isso. Então, peraí. Lamarck, uso e desuso e condições adquiridas. Darwin, seleção natural. Aí eu devo perguntar um negócio para vocês. Vou perguntar uma coisa para vocês bem legal.
Poxa vida, será que todos eles que não se adaptaram morreram? Todos eles que não estavam adaptados ao organismo morreram? Será que foi isso? Não, na verdade não. Vamos pensar aqui, certo? Eu vou descompartilhar a tela aqui pra gente e vou voltar aqui e falar com vocês. Então presta atenção, este cara aqui, certo? Darwin, e este outro cara aqui, Lamarck. Olha a fotinho deles aqui para vocês verem, certo? Vou até sair aqui da frente para vocês verem. Olha só, Darwin e Lamarck. Dois caras que falaram sobre evolução, certo? E que têm ideias totalmente divergentes. Mas Darwin conheceu bastante a coisa de Lamarck. Bom, Darwin. Todos aqueles caras que nascem e não estão adaptados ao meio, morrem. Seleção natural. Será que é isso mesmo? Hoje a gente sabe que não é só isso. Na verdade, a gente sabe o seguinte, que alguns destes seres que não conseguiam sobreviver igual o pai dele, carregador, alguns dos 6 deles que não conseguiam viver igual ao pai dele, que conseguiram migrar para um outro lugar e conseguiram comer animais diferentes. Lembra lá daquele ursinho? Nasceu um ursão grande e um ursinho pequenininho. O que aconteceu? O ursinho pequenininho não conseguia comer o que os irmãos dele comiam, o que o pai dele comia. Ele ia morrer. Se ele morrer, seleção natural. Mas ele resolveu picar a mula. Quando eu falo eu estou falando alguns deles. Ele resolveu picar a mula. Quando ele resolveu picar a mula dali, eu vou embora desse lugar, porque aqui não tá bom para mim, certo? Aqui eu vou acabar morrendo, certo? E o que acontece? Na verdade, ele começou a ir para outro lugar e conseguiu achar alimentação, conseguiu achar uma série de coisas bacanas para ele, conseguiu encontrar alguém parecido com ele, também desse grupo, e passou o gene dele para frente. Se a gente pegar esses dois caras, né, esse filho e esse irmão e esse pai, e colocar aí 100 mil anos, eu vou olhar os dois caras, eles já sofreram tantas modificações que eles não são mais iguais do que eram antes. Muitos deles foram selecionados pela natureza e morreram? Muitos deles foram selecionados pela natureza e morreram. Certo? Muitos deles se adaptaram? Sim. A gente chama isso de neodarwinismo, uma interpretação nova da ideia geral de Darwin. Professor, como é que esse cara teve todas essas ideias? Esse Darwin, Charles Darwin. Bom, ele estudava na Inglaterra, né? E ele foi convidado para uma expedição pelo mundo, né? Para fazer análise. E ele chegou numas ilhas chamadas Ilhas Galápagos. E lá ele viu seres, bichos, que só tinha lá, ele não tinha visto em nenhum lugar do mundo. Determinados mamíferos e répteis e aves que só tinham lá. E ele começou a pensar, se só tem aqui, eu devo estar imaginando o seguinte, que esses caras se adaptaram para estar aqui. Beleza? Que se adaptaram para estar aqui. E com isso ele começou a escrever um monte de coisa, pesquisou anos, passou pelo Brasil, teve uma passagem breve aqui pelo Brasil, levou alguns espécimes, desenhos e espécimes verdadeiros, reais, para a Inglaterra para serem estudados e tal e tudo mais. E ele escreveu, certo? A origem da vida. Com essas ideias, com a ideia evolucionista, com a mudança dessas ideias. Tudo bem? Então, repetindo para vocês, tá? Repetindo, sendo bem claro. Lamarck, lei do uso e desuso. De tanto usar, vai crescer, ou se eu não usar, vai atrofiar. Não é mentira totalmente? Não. Mas o meu braço não vai crescer mais do que ele tem para crescer para eu alcançar o canto da lousa que eu tenho aqui. Não vai. Ele vai chegar a um determinado ponto e vai parar. Se fosse assim, então, eu seria o homem borracha. E esticar meu braço até chegar em algum lugar. Né? Não é.
Mas a lei do uso e desuso é real? É, de tanto. Se eu continuar usando o meu corpo, ele continua ativo. Se eu não continuar, ele começa a atrofiar. Eu passo isso pro meu filho? Não. Se o meu braço esticou, eu vou passar pro meu filho. Se eu fiquei bombado, sarado, eu vou passar isso pro meu filho? Não. Ele vai ter que fazer exercício. Talvez ele tenha a capacidade de chegar como eu cheguei, porque talvez geneticamente ele tenha a mesma carga que eu. Mas se ele não fizer exercício, e tanto eu, se eu parar de fazer, eu não vou ter mais. E não vou passar pro meu filho. Lamarck. Darwin, ó, aqui, do outro lado. Darwin, certo? O que acontece? Darwin não. Darwin diz o seguinte: nasce como foi, recebe carga genética e nasce como foi. Se tiver adaptado ao meio ambiente, se conseguir sobreviver, vai sobreviver. Senão vai ser selecionado pela natureza. Seleção natural. Neodarwinismo. Aquele que não conseguir sobreviver naquele ambiente pode mudar e pode chegar ao quê? A um outro ser vivo. Para dar um exemplo claro, né? Quando a gente fala de baleia, quando eu falo de baleia, golfinho, eu não estou falando de peixe, eu estou falando de mamífero. Baleia é mamífero, respira, tem pulmão, tanto é que tem que subir, soltar aquele jatão lá, porque aquilo ali ele tá soltando gás carbônico e pegando oxigênio. O golfinho faz a mesma coisa? Poxa, professor, mas parece um peixe, mas não é, certo? O peixe é bem diferente. Todo mamífero que nada tem nadadeira, nadadeira horizontal. Peixe tem nadadeira vertical, certo? Se você pegar uma baleia e abrir, você vai ver os ossos da clavícula na nadadeira lateral dela. E se você pegar os dois ossos do fêmur, vão estar soldados. Aquela nadadeira final de muitos desses mamíferos tem até unha, porque se você abrir e dissecar, você vai achar os resquícios dos ossos dos dedos lá. Professor, você está querendo dizer que esse cara já foi um mamífero terrestre? Sim. Talvez ele tenha sido um grande mamífero terrestre que de tanto ficar perto da água, porque lá tinha comida. Você pega para um bicho e fala assim para ele, ponto que é aí, onde tem comida, onde tem ambiente legal, onde tem umas namoradas lá, certo? É isso que eu quero. Aí ele chega no ambiente lá do mar, aí começa na praia, esse mamífero, e começa a caçar peixe lá, fala, tá muito bem por aqui, não tem muito predador, eu tenho comida, o ambiente tá legal, vou embora por aqui, vou ficar por aqui. E vai mudando. Aí por algum motivo, nasceu certo, que tinha uma patinha um pouquinho mais abertinha, ele conseguia nadar mais rápido. Ele competia com aquele cara e ele conseguia pegar mais peixe. E foi indo. Talvez aquele cara que estava ali que não conseguia pegar peixe falou assim, eu vou morrer? Não, vou mudar. E foi embora para dentro do continente. Esse cara, desse outro que nasceu outro com uma patinha um pouquinho mais espalmada e foi indo, 1 milhão de anos, baleia. Professor, que conclusão louca. Não. Vê um leão marinho, se você olhar para um leão marinho, para uma foca, você vai ver o rosto dele assim, uma foca, parece, se você olhar assim, ele tem uma semelhança com um cachorro, certo? Tem o focinho meio puxadinho, tem as orelhinhas, é lógico que ele já tá. Então, se eu pegar uma foca, um leão marinho, eu tô pegando o quê? O meio dessa evolução, ele já tá quase indo para a água, mas ele depende dos dois ambientes ainda. Quem me diz que daqui a 1 milhão de anos esse leão marinho que a gente está vendo, essa foca, não vai ser totalmente aquático como o golfinho? Isso a gente chama de neodarwinismo, a ideia de Darwin. Bom, queridos, eu acho que fundamentalmente é isso que eu teria que falar para vocês. Eu estou aberto às perguntas, eu vou aguardar um pouquinho aqui, esperando as perguntas. Se eu não conseguir ler, minha esposa faz a pergunta para mim e eu respondo para vocês aqui no ar. Aproveitem. Daqui para frente, toda semana vai ter uma live com conteúdo. E a próxima live vai ter o conteúdo e vai ter duas ou três questões de Enem para que a gente comece a responder. Tá bom? Estou aguardando as perguntas de vocês. Se não tiverem, depois não tem problema. Certo? Daqui a uns 5 minutos, 10 minutos, eu vou encerrar a nossa aula. Cauã Costa falou, ótima aula, professor, ficou bastante claro. Obrigado, Cauã. Se você tiver dúvida, pode perguntar e esta aula estará no Classroom. Aqui, a
A. Sanches. Professor, aquela história da evolução do pescoço da girafa está ligada ao darwinismo, né? Sim, vamos voltar lá. Esse pescoço da girafa, ele na verdade, ele é o quê? É um exemplo claro, né? A gente usa isso daí para dizer o seguinte, presta bastante atenção, vamos lá. Todo mundo já viu uma girafa, ou pelo menos se nunca viu ao vivo, já viu foto, desenho, alguma coisa. Então, pescoção comprido. Se você for para a savana africana, sabe o que ela come? Ela come flor de acácia. Fica lá em cima. Ela é compridona para pegar. Sabe que a acácia também é um ser vivo e esse negócio que fica lá em cima para ela é legal, porque senão todos os bichos comeriam. Ela vai lá comer. E vamos supor o seguinte, que as girafas fossem de pescoço curtinho um dia e que tivessem acácias baixinhas. Mas essas girafas de pescoço curto eram muito esfomeadas e comeram tudo. E morreram. E aí só ficou a girafa de pescoço comprido que conseguiu estar viva até hoje. Darwin entende assim, existiam os dois, um morreu porque foi selecionado pela natureza, e o outro tá aí, tá vivendo. Lamarck não, Lamarck disse o seguinte, que as girafas eram todas de pescoço curto. E a alimentação embaixo acabou, elas começaram a esticar o pescoço para comer lá em cima e a gente está vendo isso. Lei do uso e desuso. Espero ter respondido. Não sei se tem mais. Não, a mesma pessoa, ela só fez uma outra pergunta, ou está mais ligado com a genética, mas isso aí foi um minutinho atrás, acho que você conseguiu responder. Sim, minha esposa me disse aqui que está mais ligado com a genética. Eu tenho uma assistente aqui com vocês, comigo aqui, porque eu não estou conseguindo ler direito. Sim, está ligado à genética. Você imagina que no tempo de Darwin e Lamarck ninguém sabia de genética. Hoje a gente consegue entender. Por isso eu falo neo. Essa palavra neo quer dizer, esse prefixo neo quer dizer novo. Nova interpretação das ideias de Darwin. Tem muito a ver com Mendel, certo? Tem muito a ver com Mendel, com genética, e eu vou explicar para vocês, numas próximas aulas, a ideia de Mendel, a ideia de como isso funciona, certo? E aí eu vou até ligando, costurando uma coisa com vocês, e vou buscar questões de Enem que são contextualizadas, interpretativas. Você tem que ter o conteúdo na cabeça para poder se virar nisso. Tem mais alguma pergunta? Paulo Santos. Quais são as 5 teorias que sustentam Darwin até os dias atuais? As 5 teorias, aquelas que eu li para vocês. Primeira, certo? Aquela ideia primeira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vou compartilhar de novo, tá? Bom, eu estou colocando aqui e vou colocar aqui para vocês. Primeiro, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações e todas as características, em todos os caracteres. Portanto, são idênticos entre si. É uma coisa, certo? Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos indivíduos. O número de indivíduos da espécie é mantido. Por isso a espécie existe até hoje, certo? E há uma luta entre eles, certo? E nessa luta, o mais forte sobrevive. Não é o mais forte, é o mais adaptado, certo? Ele sobrevive. Essa é a ideia fundamental. Eu vou tirar aqui e vou conversar com vocês a respeito dessa pergunta. Vamos lá. Olha, voltando, as características gerais de Darwin é a seguinte. Primeira coisa, certo? A primeira, o cara que nascer mais adaptado é o que vai sobreviver. Segundo, certo? As espécies foram ampliando a quantidade de indivíduos para que elas pudessem estar sobrevivendo até hoje. Outras coisas dentro da pergunta, né, elas não são mais de Darwin, elas são ligadas ao neodarwinismo, que é uma interpretação que os cientistas depois fizeram, depois que ele morreu, os caras começaram a pegar, ler e entender. O neodarwinismo, né, ele entende já algumas características diferenciadas para essa ideia de mudança. Essa ideia de mudança está ligada ao DNA, está ligado ao gene,
certo? Tá ligado à interferência do meio externo, certo? Nesse gene. Então são essas características fundamentais de Darwin. Mais alguma? Bom, queridos, já são 9 horas e 13 minutos. Eu não quero que a aula se estenda muito. Eu acho que se vocês assistirem os vídeos que eu programei para vocês, mais a minha aula, e se vocês tiverem dúvida, vocês sabem que o meu celular está aberto aqui para dúvida de vocês, tá bom? Já tem uma do Pedro. Pode perguntar, Pedro. Pedro Rodrigues dos Santos. Professor, então, provavelmente muitas variações de espécies de alguns animais surgiram de um só e foram mudando e se adaptando? Tipos peixes, existem vários tipos que podem ter sido originários de um. Aí depois ele... aí o Paulo Santos, obrigado pela atenção. Sim, cara, a ideia original é essa. Sabe, eu não queria entrar nesse assunto agora, mas eu vou entrar. Porque aí dá mais 2 aulas falando disso. Olha só. Se você tiver o homem, vamos colocar o homem, né? Quando você fala assim, o homem veio do macaco. Nossa, que besteira, monstro. Esse macaco que a gente conhece aí, esse que tá no circo, esse que tá no filme, esse que tá em outro lugar, é o quê? Que macaco? Primeiro eu preciso saber o que é macaco, o que é símio, certo? O que tem cauda, o que não tem cauda, como funciona, se ele é arborícola, se ele é terrestre, tal e tudo mais. Não, esse macaco e o homem de hoje vieram de um ancestral em comum, que sofreu modificações. Quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado para as pessoas que são religiosas não entenderem isso de forma equivocada, né? Eu não quero entrar aqui nesse mérito, né? Não quero entrar nesse mérito porque não vem ao caso agora, né? E tem outra, aqui numa live não seria interessante, talvez em sala de aula ali, no presencial, a gente sente para bater um papo, mas aqui talvez não seja uma ideia legal. Talvez um dia eu faça uma live, nós aqui, mais alguns cientistas, mais um religioso, que a gente consiga conversar sobre isso e interagir com essas ideias, certo? Que aí seria mais interessante. Mas é essa a ideia. Um indivíduo, ele vai se modificando e vai gerando outro. Mas isso não é de hoje para amanhã, Pedro. Isso leva 100 mil anos para acontecer uma mudança muito pequena, né? E vai se modificando. E o que é mais legal é que a gente não parou de fazer isso. A gente não parou de se modificar. Certo? A gente continua se modificando ainda. Os seres vivos continuam. É que a gente tem, na cronologia da nossa idade, agora a gente imagina que isso já parou. Não parou. Nós estamos no meio disso. Se esse planeta, se a humanidade durar mais 10, 15, 20 mil anos, certo? 30 mil anos, e o que a gente está vendo aqui hoje, entrar nos livros de histórias dele, nós vamos ter seres completamente diferentes do que existem aqui hoje, por interferência do meio, por interferência comum. Eu espero ter respondido sua pergunta. Mais alguma? Queridos, boa noite para vocês. Todo esse vídeo que eu programei aqui, ele estará no Classroom de vocês, certo? Mais os 2 vídeos que eu postei antes, que eu postei só o endereço. Eu não usei os vídeos aqui porque eles têm direito autoral, certo? E eu não achei bacana usá-los aqui. Certo? Mas esse vídeo, mais outros 2, mais alguns textos e mais algumas indicações de textos para vocês. Tá bom? Pedro agradeceu, Paulo disse boa noite. E isso, boa noite, queridos. Eu estou com saudades de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.